Laércio dos Santos, mais conhecido como Professor Bolinha, foi o entrevistado do jornalista Maico Santana no programa Entrevista em Foco. Cubatense de nascença, ele fala da família e a sua infância no Jardim Costa e Silva. Fui criado no Costa e Silva, né? Cubatense. A minha infância, estudei no colégio Jaime, João César, no colégio Anchieta, né? Então fui criado aqui em Cubatão. A minha infância foi, hoje a gente sente falta disso da molecada, né? Aquela famosa brincadeira na rua, no famoso Parque Anelinas, né? Fiz escolinha do Pelé, fiz esporte em tudo que é lá daqui em Cubatão. Minha família, eu, minha irmã, minha mãe, né? Meu pai, né, não tá presente com a gente, mas assim, era nós três mesmo, né? Da criação foi minha mãe que criou, bem dizer, sozinha. E aí nós ficamos, né? Só nós três. Mas devido ali o bairro ser... O pessoal mora de frente para a pracinha, né? Então todo mundo se reunia ali para poder brincar e tudo mais. E aí a gente fez grandes amizades e fez uma infância muito boa, viu? Professor Bolinha fala que foi o primeiro acampante do clubinho de férias. Fui acampante da primeira turma de clubinho de férias, né? E alguns anos atrás eu fui trabalhar como voluntário para fazer a capacitação dos monitores. Então, Então você foi aluno? Eu fui aluno da primeira turma, minha mãe fez magistério aqui no Afonso Schmidt, fui voluntária na época, né, era aquela complementação de estágio, e depois eu fui fazer a capacitação dos monitores, né, para dar como vamos dizer, retribuir um pouquinho do que foi dado para mim na minha infância. Bolinha conta que seu sonho era ser engenheiro, mas não tinha condições. A opção por educação física veio quando ele ganhou uma bolsa de estudo. Mesmo assim, ainda precisou de um beliscão da mãe para resolver fazer o curso. Eu quero ser engenheiro, aí a gente começa a estudar, começa a praticar esportes e tudo mais, né? E aí, na minha época de vestibular, passei na Universidade de Santa Cecília, engenharia, né? Aí na minha segunda opção foi fisioterapia, só que infelizmente minha mãe não tinha condições de pagar, né? E aí, todo aquele ano, passei para educação física. Na verdade, eu já era atleta, né? Já era atleta de Cubatão e tal. E aí pintou a oportunidade de ter uma bolsa de estudo para jogar pela cidade de Santos, né? E aí, teve aquela coisa de, falei, não quero fazer educação física, não vou fazer, eu quero fazer engenharia, né? Eu tomei um famoso beliscão da minha mãe e ela falou assim, você vai fazer o que dá agora. Lá na frente a gente vê o que acontece, né? E aí tomei o famoso beliscão e comecei a fazer educação física. Né? Por livre e espontânea pressão. Por livre e espontânea pressão. Era a última opção no momento, né? Apesar de ser ativo, ter praticado muito esporte, ser atleta de handebol na época, não era a minha opção. Mas não era um foco seu. Não era meu foco, jovem, né? Pensava em ser E aí você começa a faculdade e você se apaixona pela profissão, né? E conta como surgiu o amor pela profissão. Qual foi o momento, assim, você na faculdade, você falou assim, aquele beliscão da minha mãe fez a diferença? Vamos lá. No meu primeiro ano de faculdade, eu citei o professor Arlindo do vôlei, e aí eu falei para ele que queria fazer um estágio com ele, né, voluntário. Ele tinha um projeto de vôlei aqui no Centro Esportivo do Castelão, né, hoje o Romerão, e eu falei, quero fazer um estágio aí com você, né, aprender um pouquinho mais. E ali foi amor à primeira vista mesmo, né? Que você começa a interagir com a molecada, você começa a ter o carinho, né? De ser chamado de professor pela primeira vez. Caramba, então você já tem aquela troca, né? E aí eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu quero pra minha vida.